Bora lá, pessoal, então, tudo certo aí? Vamos lá, então, para mais uma revisão aqui para o exame de ordem. Então a gente vai fazer hoje aqui algumas questões. Separei, na verdade, 10 questões para que a gente revise 10 tópicos, tanto de direito do trabalho como de direito processual do trabalho. Então serão 10 temas aqui que vai servir como uma revisão geral para a gente poder então ir para a prova do 38º exame já bem preparado. Queria aqui inicialmente agradecer o convite do professor Everton, que está capitaneando aí o NEL, então a gente está aqui junto com esse mestre e quer passar para vocês todo esse conteúdo, essa revisão, para que vocês logrem aí a sua aprovação na primeira fase. Gente, antes de iniciar especificamente o conteúdo, só queria inicialmente falar para vocês o seguinte, com a entrada aqui, gente, vou botar aqui a canetinha, acho que vai ficar legal, aqui ó, agora com a entrada, gente, tanto de, cadê aqui, eleitoral, ó, temos eleitoral, duas questões aqui, certo? Duas questões de eleitoral, temos aqui o que? Duas questões de previdenciário também, então, duas questões aqui importantes de previdenciário, e com isso, trabalho que tinham 6 questões passou a ter apenas 5. Processo de trabalho continua com as 5, então a gente ainda tem o total aqui de 10 questões, então um tema altamente relevante aqui para o OAB. Para alguns poucos que eu vinha conversando, eu sempre deixei claro, gente, vocês que já estão sem tempo e até mesmo para consolidar, para já atacar a prova, o ideal é vocês fazerem questões, conhecer como a banca cobra, não é só estudar a videoaula, também tem que estar resolvendo questões. E aí eu trago 2 sites aqui excelentes, que é o OAB na medida, aqui que são questões apenas do exame da ordem, então vocês podem estar fazendo aí questões com comentários, então é bem interessante, porque é só questão de exame da ordem. Quando está desatualizada, ela já deixa claro lá, então para que você não perca seu tempo. E temos o que? Concurso, gente. Alto índice de aprovação, quem resolve provas, então vamos estar sempre resolvendo provas, resolvendo questões, que assim a gente consegue de fato entender como a banca cobra. Então às vezes a gente sabe o conteúdo, mas não está habituado com a prova, não está habituado com as questões, e a gente acaba errando besteira. Então fazer questões, deixa aqui 2 sugestões, o AB na medida e que é concurso, tá? Então vamos lá, tá em cima da prova já, já é domingo, então vamos para frente. Gente, primeira questãozinha aqui, a gente vai revisar teletrabalho, ok? Então vamos lá. Júlia é analista de sistemas de uma empresa de tecnologia e solicitou ao empregador trabalhar remotamente. Sobre a pretensão de Júlia, observado os termos da CLT, assinar a afirmativa correta. Gente, para que a gente resolva essa questão, a gente tem que lembrar do teletrabalho. Eu trouxe até aqui já o artigo 62. Lá no inciso 3 é falado que estão fora do regime aqui da jornada de trabalho os empregados em regime de teletrabalho por produção e por tarefa. Então, só para deixar aqui, ó, fora, por produção ou por tarefa. Gente, então a gente tem 3 possibilidades aqui de empregado teletrabalhador. O teletrabalhador por jornada, o por produção e o por tarefa. Quem está fora? Esse aqui, ó, tá fora, tá fora da jornada de trabalho. Então a gente ainda tem aqui um teletrabalhador que trabalha com jornada, que tem a possibilidade de trabalhar fora das dependências do empregador, mas ainda ter o seu controle de jornada. Então, o que é o teletrabalhador? É aquele trabalhador que trabalha preponderantemente fora das dependências e até com a inovação trazida pela lei 2022, preponderantemente ou não. Então, se você trabalha fora da empresa, mas eventualmente você está lá dentro da empresa para fazer alguma reunião, tá trabalhando mesmo, ou está apresentando algum relatório, isso por si só não descaracteriza a ideia do teletrabalho. Então, você trabalha com tecnologias da informação ou da comunicação, informáticas, enfim, computadores, celulares, você trabalha fora daquele ambiente de trabalho, mas servindo desses equipamentos aí. Então esse é o teletrabalhador. Então só para a gente pensar aqui, o cara está trabalhando na sua residência, está lá utilizando um computador e tem uma câmera e um sistema onde ele se loga, onde ele consegue ter esse controle de jornada. Esse é o teletrabalhador por jornada.
ele trabalha às 8 horas, né, legais, ele tá lá todo dia prestando aquele serviço, mas da sua residência, né, ou longe da empresa. Esse é o teletrabalhador por jornada. Só que com essa inovação, com essa inclusão, nessa mudança, na verdade, do inciso 3 do artigo 62, o que é que houve? Houve, né, duas possibilidades, duas pessoas que foram excluídas da jornada de trabalho. Então é o teletrabalhador que trabalha por produção ou por tarefa. Não é esse que tem aqui esse controle de jornada. É aquele cara que trabalha por peça, por produção, né? Ó, você tem que fazer aqui um trabalho X, você tem que me entregar 10 artes, você tem que me entregar aqui 10 infoprodutos, enfim, você vai trabalhar por produção ou mesmo por tarefa. Você tem aqui uma atividade X para realizar. Essas pessoas, gente, que trabalham por produção, por tarefa, não se submetem ao controle de jornada, logo não terão hora extra, tá? Esses requisitos aqui, tá, da jornada de trabalho. Então, beleza. Então, eu tenho 3 tipos de teletrabalho: o por jornada, o por produção, por tarefa. Sendo assim, gente, todo mundo que trabalha fora, né, do trabalho, né, habitual, do trabalho dentro da empresa, é teletrabalhador? E eu digo que não, tá? Até porque a gente tem um empregado externo, que é o que traz aqui o inciso primeiro, né? O inciso primeiro fala, ó, o trabalhador externo é aquele que trabalha fora da empresa, né? Aquele que trabalha lá fora do ambiente laboral tradicional. Esse por si só, né, não será teletrabalhador. O teletrabalhador é aquele cara que trabalha com tecnologias da informação, da comunicação, que tem um ambiente todo propício para esse tipo de solução. E aí lá no 75B foi incluído várias novidades aqui, e vale até a pena trazer aqui alguns. Eu só apagar aqui, gente, essa parte. Ó. Olha só, considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação dos serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação. Aí complementa aqui, ó, o regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde, né, não se confunde nem se equipara, e aqui a lei é bem clara em relação a isso, né? Para quem lembra das aulas, eu até fazia questão de colocar, né? Ó, não se confunde nem se equipara a telemarketing aqui, ó. Então telemarketing você botaria aqui caveira, perigo, telemarketing aqui, né, não é teletrabalho. Então, se caísse na sua prova aí, fala de telemarketing, você lembraria na hora que telemarketing não é equiparado a teletrabalhador. Professor, qual é a lógica? Nenhuma, né? Não tem nenhuma lógica, simplesmente a lei trouxe essa vedação que telemarketing não é teletrabalhador. Então, vamos aqui analisar as questões, né? Feita essa breve exposição aqui sobre o teletrabalho, e a gente consegue avançar aqui, beleza? Vamos lá então. Júlia, analista de sistemas de uma empresa de tecnologia, solicitou o empregador trabalhar remotamente sob a pretensão de Júlia, observado os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, letra A. O teletrabalho só pode ser assim considerado se a prestação de serviços, né, aqui, ó, for totalmente fora das dependências da empresa. Gente, não é totalmente fora da empresa, né? Pode ser preponderante ou não, né? O próprio conceito fala preponderante ou não. Então, não é só fora da empresa. Se eu eventualmente estou na empresa, né, prestando algum serviço, então fico alguns dias fora, e alguma vez no mês, ou uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias eu apareço na empresa, isso não vai descaracterizar a ideia do teletrabalho. Bem aqui, o ajuste entre Júlia e seu empregador poderá ser tácito, assim como ocorre o próprio contrato de trabalho. Gente, eu não trouxe aqui o artigo, tá? Mas dentro dessa ideia do 75 e seguintes, posto aqui pela nossa legislação, que esses ajustes, quando for alterado o seu contrato para teletrabalho, eu preciso fazer um aditivo nesse contrato de forma expressa, tá? Então, de forma tácita, de boca aqui, por exemplo, né, verbal, não é permitido o contrato, o teletrabalho. Nesse caso aqui, eu preciso de expressa disposição contratual em relação a essa mudança aqui. Letra C. Júlia, e uma vez na semana, a empresa caracteriza trabalho misto, ou seja, descaracteriza o teletrabalho. Gente, não descaracteriza o teletrabalho, tá? Conceito, mais uma vez, ó, fora das dependências, de maneira preponderante ou não, com a utilização das tecnologias de informação ou da comunicação.
ou ID, né? ID comunicação. Letra D. Se a função de Júlio for de telemarketing, não haverá equiparação com o teletrabalho. Então, gente, só lembrar, tá? Aqui, ó. Telemarketing. Nossa, que letra bonita. Telemarketing. Aqui eu vou até... Meu Deus do céu, telemarketing fora. Tô me acostumando aqui, gente, com isso aqui ainda, com essa luzinha. Tá? Mas telemarketing tá fora aqui, então dá ideia do teletrabalho. Com esse desenho horrível, aqui vou apagar que tem condição não, viu? Telemarketing aqui, ó, fora. Vou sublinhar aqui que fica melhor. Telemarketing está fora. Com esse desenho lindo, né, a gente acaba a nossa primeira questão. Só vamos recapitular então, teletrabalho. Temos 3 possibilidades de teletrabalhador, né? O teletrabalhador por produção por tarefa está fora do controle de jornada. Temos o teletrabalhador por jornada, esse sim vai manter-se da mesma forma, né? Jornada de 8 horas, tudo aqui direitinho, tem hora extra, tem tudo. E esse por produção por tarefa eu não tenho, né, jornada de trabalho. Lembrar desses detalhes, né? Ele não foi cobrado o telemarketing, então é uma aposta aqui, né? Mas dá uma lidazinha quem puder no 75 e seguintes aqui da CLT, que tem muita coisa nova aqui nessa Lei 14.442 de 2022 que foi acrescentada. Então vamos lá. Segunda questão aqui, ó, gente, é o tema sobre regime de tempo parcial de trabalho. Olha só. Vamos ver aqui então as alternativas depois, tá? Vamos primeiro ler o enunciado aqui, ó. Determinada sociedade empresária propôs em 2022 a um grupo de candidatos a emprego um contrato de trabalho no qual a duração máxima seria de quê? De 30 horas. Então tá aqui, ó. 30 horas semanais, né? Então 30 horas por semana. Sem a possibilidade de horas extras. Então, hora extra aqui, né? Não tem essa possibilidade. Beleza. Como alternativa, propôs um contrato com duração de 26 horas semanais, com a possibilidade de, no máximo, 6 horas extras. Um dos candidatos consultou você na qualidade de advogado sobre os contratos de trabalho oferecido, assinale a opção que apresenta corretamente a sua resposta. Olha só, gente. Esse trabalho aqui, tanto a primeira como a segunda, ele se encaixa no artigo 58A, que fala de trabalho em regime de tempo parcial. Qual é a nossa carga horária regra aqui, né? 8 horas diárias, 44 horas semanais. Só que é possível que eu contrate esse camarada aqui, né, apenas uma parte do expediente. E a lei traz o seguinte, é um artigo até meio confuso, mas já eu trago ele aqui para vocês. Mas ele fala, contrato em regime parcial ele pode ser de no máximo 30 horas, né, não podendo realizar horas extras, que é o que traz a questão, né, 30 horas não podendo realizar horas extras, ou, né, até 26 horas semanais, tendo a possibilidade de realizar 6 horas extras. Hoje, professor, quer dizer que eu tenho um contrato de até 30 horas, que eu não faço hora extra, né? 30 horas não faço hora extra, mas o contrato até 26 horas eu posso fazer 6 horas extras, né? Que daria até mais do que 30 horas, mas a lógica é essa. Por isso que eu estou trazendo esse artigo, porque vez por outra ele cai, né? E pega muita gente, porque não tem lógica nenhuma. Então, deixa eu apagar aqui essas observações, só para a gente botar aqui o artigo, e aí você vai entender o que eu estou falando aqui. Vamos lá. Olha só. Artigo 58A. Vou pegar aqui até agora um marca-texto. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, então 30 horas sem a possibilidade de hora extra, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas, aqui ó, 26 horas, com a possibilidade de até 6 horas extras suplementares. Então o que, que o artigo fala aqui? Vamos botar aqui agora na canetinha, né? Que aí dá certo aqui, vai ficar aqui no cantinho. 30 horas semanais. Posso fazer hora extra, gente? Não, não posso fazer hora extra. Bota aqui, corte. E o contrato até 26 horas. Até 26 horas eu posso fazer 6 horas extras.
É isso que fala o artigo. Então, se caso a questão traga, contrato de fulano é de 24 horas semanais, posso fazer hora extra, gente? Posso, até 6. Contrato de 25 horas, posso fazer hora extra? Posso. Contrato de 30 horas, posso fazer hora extra? Não, não posso. Então, 30 horas eu não posso fazer hora extra, até 26 horas eu posso fazer horas extras, até o limite de 6, beleza? Então, gente, nessa questão, as duas propostas fornecidas aqui nessa questão, ambas, né, aqui fazem parte do regime de tempo parcial. Então, vamos ver aqui as alternativas. Letra A, os dois casos apresentam o contrato de trabalho em regime de tempo parcial. De cara, né, letra A seria correta. Letra B, no primeiro caso, trata-se de contrato de trabalho em regime de tempo parcial. No segundo, trata-se de contrato de trabalho comum. O comum, né, seriam 8 horas diárias, 44 semanais, não é contrato comum, né? Também é regime de tempo parcial. C, os dois casos não são contratos em regime de tempo parcial, são sim. Letra D, não se trata de contrato por tempo parcial, pois na hipótese admite-se tempo inferior ao limite máximo. Quando a modalidade de regime por tempo parcial, os contratos só poderão ter 30 ou 26. A letra D tenta dar aquela confundida, porque o artigo já é confuso, mas você sabendo dessa regra, 30 não faz hora extra, 26 faz até 6 horas extras, você acertaria essa questão, né? Então, se cair regime de tempo parcial, lembra, né? É aquele cara que não tem aquele contrato tradicional de 8 horas diárias, 44 semanais, e tem um horário reduzido, né? Regime de tempo parcial, não é total, parcial, é só uma parte aqui do tempo. Beleza, gente? Então, letra A, eu vou deixar aqui o material para vocês, é só, né, clicar aqui na descrição, deve ter aqui já o link para vocês do Drive, para acompanhar essas questões e você também revisar pela leitura desses artigos, né? Como eu disse, gente, questão e leitura de lei é essencial, né? Questão a gente, de fato, vai aplicar o direito, então se a gente só lê, se a gente só assiste videoaula, dificilmente a gente acerta uma questão quando ela traz alguma pegadinha, porque a gente não tem, né, esse hábito de realizar. Então, por favor, façam questões, resolvam questões para tudo, tá? Vai ser uma boa forma de fixação do conteúdo. Terceira questão, então, gente, vai tratar sobre estabilidade provisória. E aqui, né, vale ressaltar que a gente tem, antes que eu comece a escrever, né, vou logo botar aqui no quadrozinho que a gente já pode ter que falar sobre estabilidade. Olha só, estabilidade, gente, nós estudamos aqui as principais, né, os mais conhecidos, né, o dirigente sindical. A gente tem essa figura aqui do dirigente sindical. Nós temos quem mais, gente? Ó, a gestante. Também é conhecidíssima essa estabilidade da gestante aqui. Que eu estou um pouquinho, né, fora do padrão aqui, porque eu estou me adaptando com essa lousa aqui. Essa lousa digital é complicada, gente. Então, o dirigente sindical, a gestante e o membro da CIPA. Lembrando que a CIPA agora, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, seria CIPA com 2 As, né? Mas possivelmente ainda trate como CIPA só com A, lembrando essa questão dos assédios que também foi incorporada aí numa legislação recente, a CIPA. Então a gente tem essas 3 principais estabilidades. Qual é a estabilidade do dirigente sindical? Eu, né, dirigente sindical, vamos imaginar, estou lá lutando pela minha classe, sou professor, então eu vou lutar pela classe dos professores. E aí eu tenho uma estabilidade. Para quê? Para que o meu chefe, né, para que o meu empregador não mexa comigo enquanto eu estou lá lutando pelos direitos da minha classe, vou estar enfrentando aquele empregador, né, lutando por direitos, ele vai criar abuso à minha cara, gente. Se isso acontece, né, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai me demitir. Então, essa estabilidade é para que eu, dirigente sindical, possa lutar por esses direitos e eu possa, enfim, né, ter essa tranquilidade, essa estabilidade para exercer essa atividade sindical. Então, tá lá o dirigente sindical, perfeito, tá lutando. Quando é que começa essa estabilidade? Quando termina? É desde o registro da candidatura. Vale a pena botar aqui, né? Do registro da candidatura até, minha letra tá bonita, até 1 ano após o mandato. Então, em regra, nossa senhora, em regra, eles vão ter 3 anos aqui de mandato, então eu vou ter desde o registro da minha candidatura até 3 anos, né, até 1 ano após
esse mandato de 3 anos, ainda vou ter essa estabilidade. Então vai acabar o meu mandato, ainda vou ter 1 ano após esse fim do mandato para continuar tendo essa estabilidade. Então é uma estabilidade que cai bastante, só que essa extensão, né, da estabilidade, ela não é para todos os dirigentes. Então há um limite, inclusive a súmula 369, trago já para vocês aqui, ela fala sobre esse limite de dirigentes, que são um limite de 7 dirigentes sindicais. Delegado sindical não tem estabilidade, delegado já é nomeado pelo dirigente sindical, então só os dirigentes sindicais, né, os membros então que foram aqui eleitos aqui pela chapa vencedora é que vão ter essa estabilidade, limitado a 7 dirigentes e também 7 suplentes. Então 7 dirigentes sindicais vão ter estabilidade, 7 suplentes, né, que vão ficar lá na espreita do dirigente sindical, também vão ter essa estabilidade. Então 7 dirigentes, 7 suplentes. Professor, eu estava vendo que já ia ser demitido, não avisei meu chefe que estava registrando e me registrando na chapa e acabei sendo demitido. Tá certo? Gente, eu preciso, assim que eu registrar a minha candidatura, eu preciso comunicar, certo, ao meu empregador. Eu preciso comunicar para que ele tenha ciência que a partir daquele momento eu vou concorrer a uma chapa. Se tudo isso se consolidar e eu vencer, a minha estabilidade vai ser do registro até 1 ano após o mandato. Mas eu preciso avisar, ali até traz um prazo de 24 horas, mas a jurisprudência diz assim, você avisando, enquanto você não for demitido, você ainda pode permanecer. Então, o negócio é você se registrar e já comunicar o seu empregador, certo? Então, comunicou o empregador que está registrado, já inicia aqui a sua estabilidade, beleza? Show de bola, dirigente sindical. É isso. Tem uma pegadinha que às vezes o pessoal tenta trazer para dirigente sindical e gestante, que é o seguinte: o dirigente sindical, vamos imaginar que na rádio surgiu aquele comentário, a rádio que eu digo, né, nas conversas de corredor, surgiu o comentário que você seria demitido e você de fato foi demitido. Aí você pensa, nossa, estou no aviso prévio, vou me registrar e garantir essa estabilidade. Não é possível, tá, gente? Você se registrar já no aviso prévio não vai garantir essa estabilidade. Já você gestante, a mulher gestante, né? Caso ela faça esse registro, na verdade, registro é ótimo, né? Caso ela engravide, né? Já estava mexendo nas bolas. Caso ela engravide no momento do aviso prévio, mesmo já tendo sido demitida, ela permanece, ela tem garantido aí a sua estabilidade. Então vamos falar um pouquinho da gestante, né? Aqui a ideia da gestante, gente, é uma ideia que é desde a concepção. Então, como é que eu sei, professor, que é desde a concepção? Tem vários exames, né, que mostram que a gestante aqui vai ter, então, essa estabilidade. Tá 4 semanas, foi demitida na semana passada, mas fiz o exame, tô lá, tá lá, eu não, né? Você vai estar lá grávida e vai estar lá 4 semanas. Se a pessoa foi demitida na semana passada e ela já estava grávida, esse exame comprova que ela estava grávida durante o trabalho, já então ela tem a estabilidade da gestante. Então é desde a concepção até 5 meses após o parto. Então vai ter toda a gestação, os 9 meses, 5 meses após o parto é que acaba a estabilidade da gestante. Certo? Então, na concepção até 5 meses após o parto. E a CIPA? Quem é CIPA, né? Mais uma vez, é aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. São membros eleitos pelo empregado e indicados pelo empregador. O presidente, né? E aqui tem uma contralógica, tá, gente? Eu tô um pouquinho rápido, mas é só pra gente relembrar alguns temas, né? Revisão. Só para então quem não sabe de nada, então espera eu resolver a questão que você talvez, né, consiga garimpar alguma coisa. Mas a CIPA, que o presidente da CIPA, ele é indicado pelo empregador. Logo, esse presidente não vai ter estabilidade. Quem vai ter estabilidade é o vice-presidente, que esse vice-presidente ele é eleito pelos empregados. Então, é o fato da eleição ser feita pelos empregados, né, vai ser o representante dos empregados, é que vai ter a estabilidade aqui do cipeiro. Então, né, 3 aqui também a mesma do dirigente sindical, né, do registro da candidatura até 1 ano após o mandato. A gente tem aqui 3 formas, né, principais assim, né, que mais caem em prova. Tem o acidentário também, que tem estabilidade.
Aí pode ser até que uma boa aposta, né? Pensando bem, já que vai cair previdenciário. Então vale a pena até eu comentar aqui, gente. Ó. Se você sofre um acidente de trabalho, você tá lá recebendo auxílio doença acidentária, correto? Quando você voltar ao trabalho, você tem 12 meses ainda de estabilidade em relação a esse emprego, tranquilo? Então é uma estabilidade do acidentário. Vale a pena ressaltar aqui por desencargo de consciência, já que vai cair previdenciário, pode ser que caia uma questão misturando tudo, né? Vai que é essa previsão aqui. Então vamos lá resolver essa questãozinha sobre estabilidade provisória do dirigente sindical. Vou pegar o marca-texto aqui, ó. A estabilidade dos dirigentes sindicais, titulares e suplentes, tem os dois, gente, tem os dois. É limitada ao número de 8 dirigentes, aí não, né? Aí 8 é demais. 7 de cada um tá bom, né? 7 dirigentes, 7 suplentes, mais 8 é muito. Vamos lá. Marca texto. A estabilidade provisória do dirigente sindical de categoria diferenciada goza de estabilidade independentemente da função exercida em seu empregador e da relação com o sindicato a qual foi eleito. Eu não comentei, mas essa está totalmente fora de contexto. Olha só, se eu sou dirigente sindical dos professores e sou empregado lá das Imóveis, essa estabilidade do professor é estendida ao meu cargo, ao meu emprego lá nas Imóveis, gente? Não, né? São categorias diferentes. Então, essa minha estabilidade, professor, não se estende a outras categorias, tá? Ela só se estende dentro da categoria, dentro da classe que eu estou atuando, que no caso são os professores, certo? Então, se você é comerciante, faz parte dos sindicatos comerciais, você vai atender aquela classe. Então, em cada classe, respectivamente. Então, não independe aqui, depende, claro, da sua classe, da função exercida. Letra C. A estabilidade provisória é garantida ao dirigente sindical, ainda que seu registro tenha ocorrido no curso do aviso prévio. É aquilo que eu falei, gente. O cara vendo a possibilidade de ficar, né? Vou me candidatar, se eu ganhar, eu vou manter aqui o meu emprego, porque, né, ele pensaria que tinha estabilidade. Mas se você já se registra lá no aviso prévio, isso não garante a sua estabilidade. Então, aviso prévio, fora. Se fosse gestante, vale ressaltar, teria sim essa garantia. Letra D. A estabilidade subsiste, aqui, né? Cadê? Subsiste ainda que tenha sido extinta a atividade empresarial no âmbito. Faltou a letra E, né? Já ia. Olha só. Gente, se a empresa acaba, vai existir estabilidade daquele cara? Não, né, gente? Se a empresa acabou, né, não tem mais motivo nenhum, né, de estar trabalhando em prol da classe. A empresa não vai ter nenhuma, aqui legalmente, né, falando, não vai ter nenhuma prerrogativa com você. Você não vai ter nenhuma prerrogativa em prol da empresa, né? Ela não vai ter, né, lavou as mãos aqui, ó, meu filho, acabou a empresa, acabou a sua estabilidade, né? Você não está lutando por mais nada aqui. Então, letra D também está falsa. Letra E. A estabilidade provisória é assegurada ao dirigente sindical desde que a ciência de sua candidatura pelo empregador tenha ocorrido no curso do contrato de trabalho, excepcionando-se período do aviso prévio trabalhado ou indenizado. Exatamente, gente. Então, eu tenho que avisar, assim que eu me registrar, eu tenho que avisar ao meu empregador. Caso contrário, né, eu corro o risco de ser demitido. Então, se eu comunico, né, esse empregador dentro ainda do contrato de trabalho antes de ser demitido, eu tenho já garantido a minha estabilidade. No aviso prévio não, mas dentro do contrato de trabalho eu ainda posso, né, ter assegurado a minha estabilidade. Pois é, gente, muita informação, né? Vamos lá que a gente ainda tem 7 questõezinhas aqui, mais 2 de direito do trabalho e mais 5 de direito processual do trabalho. Vamos só para fixar, né? A súmula 369 fala tudo isso que a gente tratou aqui, ó. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado, dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro ou da eleição da posse seja realizada fora do prazo previsto, que é o de 24 horas, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato. Então essa é a nossa resposta certa, inclusive, né? Ó, 7 dirigentes está aqui, atividade pertinente à categoria está aqui também, né? A ideia de, fui eleito para ser dirigente do professor, então também, né? Vou ter essa estabilidade somente para os professores, no meu cargo de professor. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial, não há razão de subsistir a estabilidade. Claro, né? Acabou a empresa, acabou a estabilidade também. Não há motivo para continuar.
E o registro aqui, né, não pode ser realizado dentro do aviso prévio. Então, súmula altamente relevante, 369, e acrescento outra, 379 também, tá? Se já que vai ler uma, né, vai que garante uma... que eu vou botar aqui na frente, ó, 369 também. Ixi, Maria. 379 e 369, as duas aqui são relevantes. Tranquilo, gente? Vamos lá para a próxima questão, então. Outro tema. E aí, eu já tô até com sede, nem trouxe minha água. Coisa boa. Vamos lá. Questãozinha, gente, sobre... olha só que massa. Raí, empregado rural da Fazenda Pereira, né, sua jornada é de segunda a sexta, de 21 a 5, com intervalo de 1 hora para refeição. Considerando o caso retratado, assinale a afirmativa correta. É sobre hora noturna, gente, do empregado rural e urbano. Olha que massa. Então, vou até voltar aqui um pouquinho para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Aqui é aquele método, gente, que a gente fala da vaquinha acorda mais cedo. Com aquilo ali você consegue acertar essa questão. Vamos lá. Alguém lembra, gente, o valor do adicional dentro do urbano aqui, ó. Vou tentar aqui botar aqui, urbano. Urbano, olha que maravilha, urbano. Tem um adicional de quanto, gente? Noturno, 20%. Tem hora ficta, aquela hora reduzida? Tem. É uma hora de 52 minutos e 30 segundos. Então, é uma hora ficta que a gente chama. A cada 52 minutos e 30 segundos, esse empregado urbano, né, tem aquela hora contabilizada. Tanto é que vai ser uma hora reduzida. Beleza. Então, que horas começa e que horas acaba o meu período noturno aqui, ó? Do urbano, gente, começa às 10 horas da noite. Vou apagar aqui, opa. Deu um errinho aqui. Não sei o que foi que houve. Minha borracha não serviu. Legal, quando eu preciso da borracha... Pronto, agora foi. 22 horas. Até que horas? Já ouvi daqui até as 5 horas. Que maravilha, do outro dia. Que é o adicional noturno, né? Então, todo trabalho realizado nesse período aqui vai ter um adicional de 20%. Lembrando que eu estou falando do urbano. Deixa eu passar uma lista aqui. Esse divide bem, né? Ave Maria. Mas tá bom. Vamos pra cá. Rural. Quem é o rural, gente? No rural nós temos duas pessoas. O que trabalha com a... Opa, agora eu tô errando aqui. Com a pecuária. Com a pecuária. E com a lavoura. Professor, sei lá que diabo é pecuária. Gente, pecuária é a vaquinha, tá? Vaca, animal, galinha, né? Tudo isso é, né, pecuária. Lavoura, agricultura, né? Plantação, tudo isso é na lavoura. Então, na pecuária, como é que a gente faz para saber a hora do rural e a hora do urbano? A gente lembra, a vaquinha acorda mais cedo. Então, se a vaquinha acorda mais cedo, tem um outro método aqui, ó. Quantas patas a galinha tem? 2. O que é que ela bota? Ovo. Então 20 horas aqui, né? Vaquinha acorda mais cedo, 20. Vaquinha tem quantas patas? 4. Então 4 patas. De 20 às 4 é a hora da pecuária. Então o trabalhador rural, gente, que trabalha com pecuária, com vaquinha, com bode, com cabra, carneiro, galinha, aí, ó, de 20 às 4 tem essa hora da pecuária. O adicional é de quanto, gente? 25%. Tem hora ficta? Não, a hora normal, 60 minutos. Beleza. E na lavoura, gente? A lavoura é a plantinha, né? Aqui, ó, não tem método, né? Mas sabendo que a vaquinha acorda mais cedo, mais fácil de lembrar. De 21 a 5. Aqui também tem 25% de adicional. E a hora de 60 minutos. Então, gente, ó, vamos lá. Recapitulando aqui, eu sei que tá feio a letra, eu tô me adaptando aqui a esse quadro, mas vai dar certo. Urbano, adicional de 20%. Existe uma hora ficta, que é aquela hora reduzida, de 52 minutos e 30 segundos. Minha hora noturna começa às 10 e acaba às 5. Rural, eu tenho pecuária e lavoura. Pecuária, para quem não lembra, não lembrava, né? É um animal, a vaquinha. Aí pensa, a vaquinha acorda mais cedo. Então, o horário noturno da pecuária de 20 horas da noite até as 4 da manhã. Adicional de 25%, mas eu tenho uma hora normal de 60 minutos. Na lavoura, 21 a 5,
Tenho então o adicional de 25% e também uma hora reduzida de 5%. Show de bola? Eu vou apagar aqui, tá? E a gente vai então para as questões. Essa questão é muito show, mas caso cobre, né, algo parecido aqui, a gente consegue na sua prova e claro, né, a gente consegue acertar. Vamos lá. A hora do noturno de raiz será computada como tendo 60 minutos, trabalhando assim na lavoura. Gente, 21 a 5 é vaquinha acorda mais cedo? Não. 21 a 5 não é pecuária, é lavoura. Então, de cara a letra A seria correta aqui, certo? De cara a letra A, que a hora noturna será computada como de 60 minutos, trabalhando assim na lavoura. Né? Plantinha, 21 a 5. Se fosse pecuária, 20 às 4. Letra B. A hora noturna rural é reduzida, sendo 50 minutos, não é reduzida no rural, só no urbano, tá? Rural não. A hora noturna de raiz será crescida de 20%, se fosse urbano seria 20%, tá? Aqui é 25%. D. A hora noturna de raiz será computada como tendo 60 minutos, correto? Trabalhando assim na pecuária, então provavelmente você iria ficar na dúvida entre A e C. É lavoura ou pecuária? Lavoura ou pecuária? Você ia lembrar, vaquinha acorda mais cedo, 20 às 4 é vaquinha, 21 às 5 lavoura, e aí não tinha como você errar essa questão. Letra E, não há previsão de redução de hora noturna nem de adicional noturno. Tá errada essa, então letra A, nosso correto. Onde é que está previsto isso, professor? A gente tem uma lei própria do rural, e se você pegar aqui ó, a lei 5589 de 73, você vai ler lá no artigo 7º. Para efeitos desta lei, considera-se trabalho noturno executado entre as 21 horas de um dia e as 5 do dia seguinte na lavoura, na plantinha, e entre as 20 horas de um dia e as 4 horas do dia seguinte na pecuária. Adicional de 25%, não há hora reduzida. Show de bola. Vamos para a próxima então, gente. Né, avançando aqui. Tá cansado já? Não, né? Tá cedo, então vamos lá. Vamos lá. Não lembro mais do que é essa questão, mas vamos lá. Magli é auditora contábil e trabalha na Sociedade Empresarial Calculadora Certa Limitada, exercendo atividade junto a vários clientes do seu empregador. Por necessidade do serviço, é sempre bom a gente frisar essas coisas, né, gente? Marca texto. Cadê? Aqui. Por necessidade do serviço e tendo em vista a previsão expressa do seu contrato, o Magli será transferida por 4 meses para um distante estado da federação, pois realizará a auditoria física no maior cliente da empresa. Então, gente, transferência do empregado, né, fora do seu domicílio, transferência tem que ser fora, né? Não existe transferência no mesmo âmbito ali daquela área. Então, eu trabalho no município de Icó, trabalho no município de Fortaleza e sou transferido para outra filial dentro da mesma área do município, não há transferência nos termos aqui da CLT. Transferência é quando há mudança do domicílio. No caso aqui, ó, é uma transferência temporária de 4 meses aqui para outro estado da federação. No caso, gente, aqui de Magli, né, nossa protagonista aqui dessa questão, essa transferência, a empresa deve bancar um percentual. Vocês lembram qual é? Um percentual enquanto ela está lá, em outro estado, pagando aluguel provavelmente, né, almoçando fora de casa durante 4 meses. Então, vai receber algum adicional? Sim, um adicional de 25% a mais aqui do seu salário. Então, artigo 469 fala sobre isso. Ó. Ao empregado é vedado transferir sem a sua anuência. Então, claro, ele tem que querer, né, principalmente aqui, para a localidade diversa que resultar o contrato, não se considerando transferência aqui não acarreta mudança do domicílio. Então, mudou só de uma filial para outra dentro da cidade, não é transferência. Transferência é quando muda de cidade, muda aqui de domicílio. Em caso de necessidade de serviço, que é o caso da questão, ó, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25%. Então, 469 ele traz essa possibilidade aqui do adicional de transferência, né? Já que é uma transferência temporária. E se fosse definitiva, professor, teria adicional? Não teria adicional, já que é uma transferência definitiva, mas esses custos da transferência seriam todos por conta do empregador, salvo me engano, artigo 470 da CLT, o artigo seguinte a esse. Então vamos para as nossas alternativas.
Letra A, a transferência é nula, porque o empregador tem expectativa de porque o empregado, né, tem a expectativa de permanecer em um só lugar. A gente não tem essa previsão aqui, tá? Então, tá errado de cara. A empregada pode ser transferida e receberá um adicional de 10%. Não, aí 10% também você tá de brincadeira comigo. 10% não. A transferência somente será possível se houver prévia autorização judicial. Judicial? Imagina, toda vida que eu precisar transferir o empregado ter que entrar com ação, gente. É judicial, não. Caso permitida, a Magri fará jus a um adicional mínimo de 50%. Seria 25%, né? Não tem judicial e nem adicional de 50%. Poderia até ser 50%, né? Que o mínimo é 25%, mas não há mínimo de 50%. D. Magri poderá ser transferida e terá direito a um adicional não inferior a 25%. É exatamente o que fala aqui, né? O 469. 25% sobre seu salário enquanto estiver na outra localidade, já que é uma transferência temporária, né? Deixa claro que na questão que é uma transferência temporária. Então, gente, né? Acabamos o direito do trabalho, vamos entrar no direito processual do trabalho, né? Ó, revisamos teletrabalho, revisamos adicional noturno, revisamos transferência de empregado. Então, vários temas aqui importantes, né, pra gente, estabilidade da gestante, do dirigente de carro, do cipeiro. Então, são os nossos apostos aí. Volta na aula aí, baixa o material, lê de novo essas questões, lê os artigos, vai com isso fresco para a sua prova, tranquilo? Vamos então para o nosso direito processual do trabalho. Vamos começar aqui, ó. Vamos ler a questãozinha, a gente vai já imaginando o que é que seria ela. Rita é engenheira e trabalhou na empresa Irmãos Construtores Limitada. Por quanto tempo aqui? 3 anos. Então, mais uma vez aqui o marca-texto. 3 anos. Ao ser dispensada, ajuizou a ação trabalhista em face da ex-empregadora. Como tinha experiência na área de recursos humanos de empresas anteriores, decidiu ela própria fazer a sua defesa jurídica, não buscando, portanto, assistência de advogado ou sindicato. Gente, existe essa possibilidade, né? Sei que muita gente aqui não viu ainda o processo de trabalho, mas para quem tem uma pequena noção aí, né, de processo, ou mesmo acompanhar as nossas aulas, vai lembrar que existe o princípio aqui chamado jus postulandi. É possível que eu não apresente, né, não vá entrar com ação trabalhista com advogado e também faça minha defesa, né, que vá até a audiência, faça alguns trâmites processuais sem a presença do advogado. É a ideia do jus postulandi. Só que esse jus postulandi, apesar, né, de parecer que para tudo, né, existe umas limitações. E essa limitação aqui eu vou trazer o teor da súmula já, tá? Que no caso aqui é a súmula 425, que fala: o jus postulandi das partes, estabelecido no 791, limita-se às varas do trabalho e ao TRT, não alcançando, que é o que a gente chama aqui de MARA, né? Tá aqui embaixo, ó. Canetinha aqui que fica mais jogo, né? MARA. Só que é um MARA com H. Mandado de segurança, ação rescisória, recurso de competência do TST, né? Recurso de revista, por exemplo. Que mais? Ação cautelar. E aqui, homologação de acordo. Homologação, a lei prevê a necessidade de um advogado para cada, inclusive. Então, gente, no MAR aqui, não é possível exercer o jus postulandi. Então, apesar do jus postulandi ser em tese, né, até o fim do processo, como fala o 791, ele de fato fala isso, a súmula diz o seguinte: olha, até o fim do processo não, apenas, né, nas varas e nos TRTs, no TST e nessas ações especiais, não é possível que você exerça o seu jus postulandi. Então, nem pode na ação rescisória, nem na cautelar, nem no mandado de segurança, nem os recursos de competência do TST e nem nos casos de homologação de acordo, onde eu preciso aqui de um advogado para cada. Então, vamos continuar aqui. Então, ela elaborou, vamos continuar, né? Inicial, compareceu à audiência, formulou perguntas para testemunhas, ela é um estouro aqui, né? Beleza. Ao término da instrução, o juiz prolatou a sentença de improcedência de Rita, a qual inconformado interpôs recurso ordinário que teve provimento
negado, sendo mantida a sentença. Ainda inconformada, adota no mesmo sistema, né, que está adotando de ser advogado, o jus postulandi, entendendo ter havido violação literal de dispositivo constitucional, tanto na sentença de primeiro grau como no acordo, Rita, da mesma forma, e desacompanhado de advogado, ele ressalta, né, interpõe um competente recurso de revista. Gente, aí aqui já não dá, né, gente? Recurso de revista já não é possível aqui para Rita, por conta dessa limitação aqui da súmula 425. Professor, vamos rever aqui os recursos, né? Vamos aproveitar. Bem lembrado, vamos tentar aproveitar. Eu tenho então aqui, gente, uma reclamação RT, né? Tá aqui mais embaixo, uma RT. E aí da sentença cabe o quê? RO. Do RO cabe o quê? O RR, o recurso de revista, né? E aí daqui acaba o nosso TST, né? Aqui, então a gente vai, se for o caso, ao STF, aqui com recurso extraordinário. Então aqui é o TRT, aqui o TST. E aqui, se for o caso, o STF, né, com o RR. E aí, gente, quando a gente tem... Isso aqui é o processo de conhecimento comum, tá? Quando a gente já tem uma sentença, a gente precisa executar, existe um outro recurso aqui, tá? Que é o agravo de petição, o AP aqui, ó. Até separar. O agravo de petição é o recurso que a gente entra lá na execução. Como assim, professor? Eu estou lá buscando o direito que eu já consegui, estou executando aquilo, houve uma sentença daquela execução, então se eu precisar, né, se eu não aceitar, se eu não concordar com aquela sentença emitida, eu posso recorrer e não será recurso ordinário, será agravo de petição. Não existe apelação aqui, não existe aquela ideia do agravo de instrumento da mesma forma que o CPC, então o processo do trabalho aqui é um pouquinho diferente em relação algumas coisas, tá? Então, só para a gente relembrar aqui um pouquinho desses recursos aqui. Vamos para a questão então. Será que Rita, gente, então pode postular o recurso de revista? Já vimos que não, né? Por conta da súmula 425. Então, vamos ver aqui. Letra A. Canetinha. Letra A. O recurso deve ser conhecido e provido. De jeito nenhum, né? Não vai acontecer isso. Primeiro porque ela não tem competência, né? Porque o jus postulante não alcança isso. O recurso deveria ser endereçado ao STF. Não, de revista de fato é para o TST. Não cabe mais recurso julgado. Cabe, né? Mas ela teria que contratar o advogado, né? Tira o escorpião do bolso, paga o advogado, vai pagar as custas aqui ou não, né? Não, acredito que não. Nesse caso aqui não. Mas paga o advogado que você vai conseguir então fazer uma boa peça. O recurso deverá ter o seguimento negado por irregularidade da pretensão, da representação. Exatamente aqui, ó. Não tenho advogado, não entro com o recurso de revista. Então o recurso deverá ter o seguimento negado por irregularidade de representação. Gente, questão boa, tá? Questão, não vou dizer fácil, né? Porque vocês talvez não conhecessem, mas é uma questão muito boa. Então vale a pena aí dar uma analisada nessas questões aí também dos princípios do processo de trabalho, que é alguns que podem ser aplicados na prática. Vamos para a sétima questão então. Se for instalado conflito de competência positiva entre dois juízes do trabalho do estado de Pernambuco, qual será o órgão competente para julgá-lo? Gente, questão de competência do trabalho. Essa questão eu considero uma questão relativamente fácil, tá, gente? Porque, vamos lá, se você está vendo direito do trabalho, uma prova de processo do trabalho, e você se depara com a questão de dois juízes do trabalho, você imagina o quê? Ah, vai ser o TRT, né? Então você marcaria o TRT. Nesse caso, você estaria correto. Mas para que a gente possa revisar tudo isso, a gente vai ter que dar uma olhada aqui em dois artigos. Um da Constituição, aqui na verdade dois da Constituição, e um da CLT. Olha só, compete ao STF, aqui no caso de conflito de competência, gente, ó, processar e julgar originalmente os conflitos de competência entre STJ e qualquer tribunal e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre qualquer outro tribunal. Então o STF ele iria julgar essa competência, tá aqui STF, se fosse briga de tribunais, né? Nesse caso aqui não é briga de tribunais, nesse caso é de dois juízes do trabalho, TRT é competente. 105. Compete ao STJ, já que é uma das nossas alternativas aqui, ó. Processar e julgar originalmente os conflitos de competência de quaisquer tribunais, menos esse aqui, né, do artigo 102.
bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Se fosse um juiz, né, do TRF, um juiz do federal contra, né, pensando aqui na questão da competência, litigando com um juiz de trabalho. São dois tribunais diferentes, um é do TRF e outro do TRT. Então aqui poderia ser STJ. O que é que a CLT fala então? Os conflitos de jurisdição do que trata o 803 serão resolvidos pelo TRT, né, o Tribunal Regional, o suscitado entre as juntas e entre os juízos de direito ou entre uma e outras nas respectivas regiões. Então, gente, aqui, juiz do trabalho vai ser TRT de Pernambuco. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. 8. Nossa questão 8 sobre audiências. Vamos lá. Determinada audiência designada para as 10 horas só teve início às 12, ocasião em que o preposto advogado da empresa já tinha se ausentado. A pauta de audiências fora totalmente iniciada pelo juiz, porém a complexidade de processos e depoimentos gerou atrasos substanciais. A partir da situação sugerida, assinale a opção correta. Gente, seguinte, tem um artigo da CLT, vou até botar ele aqui, né, que é o 813, ou vou botar o 815, mas o 813 fala que a pauta de audiência vai ser entre 8 e 18 horas. Tá? Em regra vai ser isso aí. Então, vai tentar que aquela pauta de audiência se aconteça naquele período de 8 às 18 horas. Se o juiz atrasar, em tese você poderia pedir, né, atrasar aqui, a gente vê aqui 15 minutos, não foi o caso, não, aqui foi 2 horas. Se o juiz atrasasse, você poderia aqui pedir uma certidão, dizer eu compareci ao horário, o juiz não estava, então eu vou me retirar. Não foi o caso aqui. Nesse caso, as pautas já haviam começado. Houve um atraso em decorrência das complexidades da audiência, das audiências, né? São marcadas muitas audiências seguidas, acaba que um atraso e vai atrasando toda a pauta. Diferente seria se ele nem tivesse iniciado a pauta, se ele nem estivesse no recinto, no tribunal, tá? Então nesse caso aqui, que já ele está lá, só que houve um atraso em decorrência das outras audiências, não há, né, possibilidade do advogado se retirar e ir embora. Vai ter que esperar a sua audiência começar, beleza? Então, aqui não gera nenhum direito a parte de se retirar. Onde é que está previsto isso, professor? Vamos ver o 815. A hora marcada, o juiz ou presidente declarará, né, aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão, a chamada das partes e demais pessoas. Se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro de audiência. Gente, não é daquela audiência, né? Imagina que ele nem está lá, né? Ele está lá, mas está atrasado. Você tem que esperar. Esse 15 minutos aqui é se ele nem estivesse lá, se ele nem tivesse comparecido. O juiz não veio hoje. Então me deu uma declaração aqui que eu vou me embora. Tranquilo? Então vamos ver aqui as alternativas, a correta. Diante do atraso, o juiz deverá adiar a audiência, já que a parte ré está ausente. De maneira nenhuma, tá? Ele vai fazer a audiência normalmente e vai, né, se for o caso, declarar aqui os efeitos dessa ausência. B. Não haverá revelia, pois o atraso do juiz está limitado a 15 minutos, podendo as partes se retirar. Não, gente. Esse atraso só diz respeito à pauta de audiência, tá? Se não tivesse iniciado, tudo bem. O juiz deverá aguardar a parte ausente por 15 minutos pelo princípio da reciprocidade. Não há, tá vermelho aqui, não há essa reciprocidade, tá, gente? Até alguns tribunais têm julgado sobre tolerância, mas não devemos confiar nisso, tá? Coisa da prática, às vezes a gente não leva aqui para o processo, tá? Então, não há essa reciprocidade aqui de juiz esperar advogado, não. O juiz tem essa prerrogativa, o advogado não tem. D. A audiência deverá ser realizada normalmente, cabendo a aplicação da revelia e da confissão à parte ré. Letra D correta, né? Já que a parte ré, que é a pessoa que está sendo, né, reclamada na ação, faltou, eu vou dar todos os efeitos aqui dessa ausência, que é a revelia e essa confissão dos fatos aqui. Beleza, gente? Então, oitava questão, mais um tema revisado, né? Vimos jus postulandi, princípiozinho aqui, né? Competência e agora audiências. Olha só.
Artigo 844, para finalizar, o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia, além de confissão. Então, se o reclamante tivesse faltado, eu arquivava o processo, mas como foi o reclamado, né, revelia e confissão quanto à matéria de fato. Questão 9, então, Plínio, empregado da padaria Pão Bom, insatisfeito com o trabalho, procurou seu empregador pedindo para ser mandado embora. Então, ele queria que fosse mandado embora, né? Ele não queria pedir para sair, ele pediu para ser mandado embora. Né? Engraçado. O empregador aceitou a proposta, desde que tudo fosse realizado por intermédio de um acordo na Justiça do Trabalho. Então, esse cabo aqui estava, de fato, ciente, né, gente? Esses acordos que são feitos aí na tora, né, acordo de gaveta, eles não vão ter validade nenhuma, né? Você faz um acordo e depois a pessoa entra na Justiça. Então, não vai servir de nada. Então, o acordo deve ser homologado pela Justiça do Trabalho para ele ter validade. Então, ó, o empregador aceitou a proposta, desde que tudo fosse realizado por intermédio de um acordo na Justiça do Trabalho, motivo pelo qual foi elaborada a ação trabalhista pedindo verbas rescisórias. No dia da audiência, as partes disseram que se conciliaram, mas o juiz, ao indagar Plínio, compreendeu o que estava ocorrendo e decidiu não homologar o acordo. Gente, o juiz pode não homologar um acordo? Sim ou não? Gente, sim, tá? É faculdade do juiz homologar ou não acordo. Se ele vê que esse acordo vai ser muito prejudicial ao empregado, por exemplo, né, ele não está obrigado a aceitar, nesse caso, né, a homologar esse acordo. E o fato dele não homologar o acordo não vai gerar aqui um direito à parte a entrar, por exemplo, com o mandado de segurança. Ah, não concordo, vou entrar com mandado de segurança. Por que mandado de segurança? Porque, em tese, ele entraria com isso, porque não há recursos, né, de decisões interlocutórias. Então, essa decisão de, por exemplo, não homologar seria uma decisão interlocutória. Então, em tese, a pessoa poderia tentar um mandado de segurança, só que não é possível, tá? Já está jurisprudencialmente aceito nesse sentido. Olha só, súmula 418, né? Aqui, vamos ver aqui, ó. A homologação de acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. Então, é uma faculdade do juiz, não há direito líquido e certo, logo não há possibilidade do MS. Tranquilo? Então, vamos ver então as alternativas aqui, ó. Letra A. Plínio deverá impetrar mandado de segurança para obter a homologação do acordo? Não, gente, não dá para ser isso aqui, tá? A homologação do acordo é faculdade do juiz, que poderá não homologá-lo? Perfeito. A homologação é faculdade do juiz, que poderá não homologá-lo, se não quiser, não homologa. Sendo a conciliação o princípio do processo de trabalho, deverá o processo ser remetido a outra vara para homologação? Não, gente. Aqui ele misturou umas coisas de penal, né? Denúncia, quando o cara não, o MP não quer fazer a denúncia, manda para o procurador-geral para que ele faça ou escolha outro promotor. Não existe isso, tá? Aqui não aceitou, já era. Continua o processo. D. Plínio deverá interpor reclamação correicional para obter a homologação do acordo. Não existe isso aqui, tá? Você pode se espernear, usar o seu jus esperneandi aí, mas não vai servir de muita coisa não, tá? É uma faculdade do juiz homologar ou não esse acordo. Se ele não homologar, o processo vai continuar normalmente. Tranquilo, gente? Então, questão 9 aí sobre homologação, ser uma faculdade do juiz. E lembrando aqui, né, que não há recurso de decisões interlocutórias e nesse caso o MS, né, não é cabível nesse fato. Questão 10, para a gente encerrar, gente, né, vamos falar aqui um pouquinho de recursos e a gente encerra então a nossa revisão. No bojo de uma execução trabalhista, a sociedade empresária executada apresentou uma exceção de pré-executividade, alegando não ter sido citada para a fase de conhecimento. Em razão disso, requeriu nulidade de todo o processo, desde a citação inicial. O juiz conferiu vista à parte contrária para a manifestação. Em seguida, determinou a conclusão dos autos. Após analisar as razões da parte e as provas produzidas, convenceu-se de que a alegação da sociedade empresária era correta, assim anulou todo o feito desde o início. Diante desse quadro, assinar a afirmativa correta. Gente, só lembrando que aqui, ó, é na execução trabalhista, não é mais a fase de conhecimento. Então, gente, não cabe recurso ordinário aqui, tá? Se coubesse algum recurso, seria o agravo de petição, não cabe RO. Vamos ver as alternativas, então.
Letra A. Caberá a interposição de recurso ordinário. De cara não, né? Já que é um processo de execução. B. Caberá a interposição de agravo de instrumento. Gente, aqui talvez era para confundir. O agravo de instrumento, no processo do trabalho, ele só serve para destrancar recursos. Entrei com RO, o juiz disse que eu não tinha o preparo. Ele não aceitou o meu recurso. Eu entro com agravo de instrumento para destrancar esse recurso. Então, ele serve para esse tipo de coisa, tá? Letra C. Contra a decisão caberá agravo de petição. Gente, se é uma sentença da execução, cabe como recurso aqui o agravo de petição. Letra C, a correta. Letra D. Trata-se de decisão interlocutória e, portanto, não passível de recurso imediato, gente. Não trata-se de uma decisão interlocutória, já que ele decidiu aqui já, tá, gente, tudo, né? Então, a decisão de mérito aqui completa não é uma decisão interlocutória. Mas se de fato fosse uma interlocutória, né, de fato não era passível de recurso imediato. Mas não é o caso aqui, é uma decisão em uma execução. Inclusive anulou todo o processo, beleza? Cabe agravo de petição, então não cabe RO. Só para quem quer concluir aqui, ó, 897, cabe agravo no prazo de 8 dias de petição nas decisões de juiz, presidente, nas execuções. A nossa fundamentaçãozinha. Gente, obrigado pela participação aí. Eu sei que foi muita informação, né? São 10 temas diferentes aqui, mas eu tentei passar por todo, né, os principais pontos aqui que podem ser cobrados para vocês na provinha de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Né? Boa sorte a todos. Espero que vocês façam uma excelente prova nesse domingo. Valeu, até mais.